bem, podemos encerrar o estudo da lição número 1 do terceiro trimestre de 2025, a lição que falou sobre o povo oprimido de Deus e o nascimento de Moisés. Uma lição que mostrou a providência divina em todos os sentidos. Nos ensinou grandes lições para que nós possamos ter confiança em Deus para o tempo do fim. O tempo do fim, profeticamente, será um tempo de grande, opressão para os filhos de Deus. Mas a história do povo de Deus no Egito mostra que a mão de Deus está sempre presente para livrar os seus filhos que clamam por Ele. Não será fácil atravessar o tempo do fim, mas será compensador, porque o apóstolo Paulo diz: eu tenho por mim que as coisas que nós estamos sofrendo não dá nem para comparar com aquilo que vamos receber como recompensa. A providência divina nos providenciou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como Moisés libertou o povo pelo poder de Deus do Egito, Deus nos libertou do pecado através de Jesus Cristo, nosso libertador espiritual. Podemos entender que a providência divina ela é sempre presente na vida de seus filhos. Ellen White, no livro Desejo das Nações, na página 348, ela escreveu o seguinte: lembremos-nos, pois, da amorável bondade do Senhor e da multidão de suas muitas misericórdias. Como o povo de Israel, empilhemos nossas pedras de testemunho e sobre elas inscrevamos a preciosa história do que Deus tem feito por nós até agora. Ao recordarmos seu trato para conosco em nosso peregrinar, corações enternecidos de gratidão irão declarar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Grandes palavras do salmista Davi, e que prenunciam as palavras de gratidão dos salvos por sentirem-se gratos a Deus pela salvação a eles concedida. Como o povo de Israel deveria ser grato, e foi grato num certo momento. Depois, logicamente, que a história mostra que a murmuração tomou conta do povo. A história de José, por exemplo, a história do povo de Israel começou com José. José indo para o Egito, numa situação inadequada, Deus abençoando José, tornando José o governador do Egito, Jacó indo para o Egito e encontrar-se com José, a alegria de vê-lo vivo, a especial deferência com que Faraó tratou Jacó e seus filhos, colocando-os na melhor terra do Egito, na terra de Gósen, e 70 pessoas compunham a família de Jacó. E Deus os abençoou tanto que 400 anos depois era um povo de mais de 1 milhão de pessoas. E o faraó, daquela época, preocupado com isso, resolveu colocar freios no crescimento do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo de Deus era afligido, mais eles cresciam. E isso importunava demais os egípcios, a ponto de um faraó decretar a morte de todos os meninos, para que não houvesse jovens do sexo masculino que pudesse pegar em arma, que pudesse tornar-se um exército ou criar um líder que os levasse a se rebelar contra as ordens dos seus feitores no Egito. José se tornou uma bênção para o Egito. E isso foi lembrado durante algumas dinastias, até que finalmente entrou um faraó que não conhecia José. Depois de mais de 10 faraós entrando, entrou um, imagine, 400 anos depois, o faraó que entrou nem sabia quem havia sido José. Então, por isso, resolveu escravizar o povo de Israel. Nós vemos nessa lição como a fidelidade de Deus traz grandiosas bênçãos para a nossa família, como aconteceu com a família de Jacó. A fidelidade fez com que eles crescessem de maneira espiritual e também como pessoas e como família. Finalmente, infelizmente, pela providência divina, o decreto de morte foi eu diria, ultrapassado pela confiança de duas parteiras, Sifrá e Puá. Elas pouparam os meninos, e entre eles estava Moisés. Joquebede conseguiu sustentar, criar seu menino até o 3º mês. Depois não foi mais possível. Os guardas iriam descobrir Moisés, e pela idade dele, iriam acabar matando-o. Foi então que Joquebede, inspirada por Deus, colocou Moisés num cestinho de junco, calafetado com betume, e colocou no rio Nilo. A jovem princesa, filha do faraó, estava ali se banhando com suas moças,
E ela, como não tinha filhos, ela seria a herdeira do trono, mas era costume no Egito que um homem assumisse o trono. E ela se preocupava e pedia um filho para os seus deuses, principalmente para o rio Nilo, que era chamado Deus da fertilidade. O rio Nilo era considerado um deus. Por isso que a moça, a princesa, se banhava no Nilo, com a intenção de que o seu corpo se tornasse fértil. E ali, quando aquele cestinho apareceu, a princesa, ela rapidamente imaginou que aquilo fosse uma dádiva do seu Deus, o rio Nilo, e adotou Moisés como o seu filho adotivo. E Miriam, com muita perspicácia, ofereceu a ela uma ama, uma babá, para cuidar do menino. Joquebede foi chamada e cuidou do seu próprio filho até os 12 anos, quando ele foi para o Egito, quando ele foi para o palácio. Já estava no Egito, é claro. Mas Moisés foi educado nos caminhos de Deus até os 12 anos de idade. E a mãe explicou para ele tudo que ele iria enfrentar. Ele foi para as escolas egípcias para ser educado na cultura egípcia. Mas Moisés sabia que ele seria o libertador do povo. E por isso ele se comportava agora como um guerreiro. Se tornou o melhor guerreiro do exército de Faraó. Faraó tinha Moisés em grande conta. Já havia prometido, ele era o neto adotivo de Faraó. Ocuparia o trono no lugar da sua mãe, a princesa. E Moisés tinha isso como certo para a sua vida. Mas aconteceu um problema. Moisés, ele não queria ser faraó porque o faraó tinha que se submeter a uma iniciação sacerdotal. O faraó era considerado um deus para todos os egípcios. Para isso, ele tinha que ser sacerdote das divindades do Egito, do boi, do crocodilo, da galinha e assim por diante. Ele tinha que ser sacerdote, queimar incenso a esses deuses, oferecer sacrifícios a esses deuses. E Moisés, educado nos caminhos do Senhor, ele não queria isso. Ele foi até ameaçado pela princesa de ser deserdado. Moisés sabia que ele seria o libertador, que ele só cultuava o Deus do céu. Então ele assim, resistiu de forma veemente. Moisés, então, resolveu que iria libertar o povo através da formação de um exército. Mas não era o plano de Deus. Deus queria que Moisés se tornasse mais manso. Moisés matou um egípcio, fugiu para Midian, ficou 40 anos lá. E Deus o chamou e ele retornou. A providência divina é maravilhosa. Vai cuidar dos seus filhos no tempo do fim. Deus os abençoe. Que essa lição coloque em nosso coração a confiança de que Deus está presente em nossos problemas. Que Deus possa nos ajudar, porque Ele ouve o nosso clamor. Fica com Deus.